Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje nós vamos aprender propriedades da potenciação. Então vamos lá conhecer as nossas propriedades. Aqui na primeira propriedade nós temos o produto de potências de mesma base. Então se nós temos aqui produtos de potências de mesma base, nós podemos transformar esse produto em uma única potenciação. Então o que nós temos que fazer para conseguir isso? Nós temos que conservar a nossa base e somar e adicionar os expoentes. Então vamos lá. Produtos de potência de mesma base, nós temos que conservar a base e somar os expoentes. Então vamos ao primeiro exemplo aqui. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 7, isso é o mesmo que 2 elevado a 3 mais 7. 2 elevado a 3 mais 7 é 2 elevado a 10. Então esse produto aqui, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 7 pode ser representado como 2 elevado a 10, 2 elevado a 10ª potência. Vamos para o nosso segundo exemplo. Eu tenho aqui a fração 2 quintos elevado a 3 vezes 2 quintos elevado a menos 1. Nós temos aqui a mesma base. Então, pela propriedade do produto de potências de mesma base, nós temos que conservar a base e somar os expoentes. Então, nós vamos conservar aqui o 2 quintos. Então, 2 sobre 5, 3 mais menos 1. 3 mais o menos 1. Então, isso vai ser igual a 2 quintos, 3 mais menos 1. Pela regra de sinais, mais vezes menos é igual a menos. 3 menos 1, 2. Então, isso é 2 quintos elevado a 2. 2 quintos elevado ao quadrado. Vamos para o nosso terceiro exemplo aqui. 3 elevado a 5 vezes 3 elevado ao quadrado. Primeira coisa que nós temos que lembrar, o 3, quando ele está sem expoente, quando o expoente não aparece, é porque o expoente é igual a 1. Então, aplicando a propriedade do produto de potências de mesma base, o que nós temos aqui? Nós vamos conservar o 3, nós vamos deixar o 3 e somar os expoentes. Então, nós vamos fazer 5 mais 1 mais 2. 5 mais 1 mais 2. Então, isso vai ser igual a conservar a base aqui, que é o 3. 5 mais 1, 6. 6 mais 2, 8. 3 elevado a 8, ou 3 elevado à 8ª potência. Vamos aqui resolver o nosso quarto exemplo. Nós temos aqui menos meio elevado ao quadrado, vezes menos meio elevado a menos 3, vezes menos meio elevado a menos 5. Nós temos aqui a mesma base. Então, nós temos que conservar a base. Eu vou conservar o menos meio e vou somar os expoentes. Então, eu vou fazer 2 mais o menos 3 mais o menos 5. Então, eu coloco isso aqui. Então, isso vai ser igual. Vou deixar o menos meio, que é a nossa base. Então, menos meio elevado a, pela regra de sinais aqui, mais vezes menos, menos, mais vezes menos, menos. Então, 2 menos 3 é igual a menos 1. Menos 1 menos 5 é igual a menos 6. Então, isso aqui é igual a menos meio elevado a menos 6. Vamos agora à nossa segunda propriedade, que é o quociente de potência de mesma base. Quociente é a divisão de potência de mesma base. Quando nós temos a divisão quociente de potência de mesma base, nós temos que conservar a base e subtrair os expoentes. Então, vamos aqui ao nosso primeiro exemplo. 7 elevado a 5 dividido por 7 ao quadrado, você vai conservar o 7 e subtrair os expoentes. 5 menos 2. 7 elevado a 5 menos 2 é igual a 7, 5 menos 2, 3. 7 elevado a 3, ou 7 ao cubo. Nosso segundo exemplo aqui. Menos 3 quartos elevado ao quadrado, dividido por menos 3 quartos elevado à 4ª potência. Então, nós vamos conservar a base, que é o menos 3 quartos. Então, nós vamos conservar o menos 3 quartos. E os expoentes nós temos que subtrair. Então, nós vamos fazer 2 menos 4. Isso vai ser igual a menos 3 quartos, que é a nossa base, nós vamos manter aqui, menos 3 quartos, elevado a 2 menos 4 é igual a menos 2. Vamos agora ao nosso terceiro exemplo aqui.
Eu tenho 3 elevado à quarta potência dividido por 3 elevado a menos 2. Então, eu vou conservar o 3 e subtrair os expoentes. 4 menos, como esse 2 está negativo, eu vou abrir o parênteses, colocar ele aqui dentro dos parênteses. Então, aqui no expoente agora, eu tenho que aplicar a regra de sinais. Então, eu vou ficar com 3, que é a nossa base, elevado a menos vezes menos, mais 4 mais 2, 6. 3 elevado a 6 ou 3 elevado à sexta potência. O nosso quarto exemplo aqui, nós temos 11 elevado a 5, dividido por 11 elevado a menos 2, dividido por 11 elevado a 6. Então, nós vamos conservar o 11 e subtrair os expoentes. Então, vamos lá. Nós vamos deixar 11 elevado a 5 menos, como o 2 está negativo, abro parênteses, menos 2, menos, aqui eu tenho 6, menos 6. Isso vai ser igual a 11. Agora vamos aplicar a regra de sinais aqui. Menos vezes menos é igual a mais. Então vai ficar 5 mais 2, 7. 7 menos 6, 1. Fica 11 elevado a 1. E 11 elevado a 1 é igual a 11 mesmo. Não precisa colocar o expoente quando ele for igual a 1. Vamos agora à nossa terceira propriedade. Aqui nós temos a potência de uma potência. Nós podemos transformar uma potência de potência em uma única potência. Para isso, nós temos que conservar a base e multiplicar os nossos expoentes. Vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo. Eu tenho 5 elevado a 2, ou 5 ao quadrado, elevado a 3. Eu vou conservar o 5 e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 3 é igual a 6. 5 elevado a 6. Nosso segundo exemplo, 6 elevado a 5 elevado a 2. Eu vou conservar o 6 e vou multiplicar os expoentes. 5 vezes 2 é igual a 10. 6 elevado a 10. Nosso terceiro exemplo, eu tenho aqui 1/3 elevado a 4 elevado a 6. Então, eu vou conservar a base, vou conservar o 1/3 e vou multiplicar os expoentes. 4 vezes 6, 24. 1/3 elevado a 24. Aqui no nosso quarto exemplo, eu tenho 2 elevado a 3 elevado a 7. Então, eu vou conservar o 2 e vou multiplicar os expoentes. 3 vezes 7 é igual a 21. Vamos agora à nossa quarta propriedade, que é a potência de um produto. Para elevar um produto de 2 ou mais números racionais a um expoente, nós devemos elevar cada fator da multiplicação a este mesmo expoente. Então, aqui o nosso primeiro exemplo. 2 vezes 7 elevado a 3. 2 vezes 7 elevado ao cubo. Isso é o mesmo que 2 elevado ao cubo vezes 7 elevado ao cubo. Aqui no nosso segundo exemplo. Menos 1/3 vezes meio elevado à sexta potência, elevado a 6. Isso é o mesmo que menos 1/3 elevado a 6 vezes 1 meio elevado a 6. Então, a gente pode separar aqui, ó. Menos 1/3 elevado a 6 vezes meio elevado a 6. Aqui no nosso terceiro exemplo, 2 vezes 5 elevado ao cubo, elevado ao quadrado, nós podemos separar 2 elevado ao quadrado, então 2 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado a 3 elevado ao quadrado. Então, 5 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Isso aqui, ó, vai ser igual a 2 elevado ao quadrado, então eu vou deixar 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 2, 6. Então, 5 elevado a 3 elevado a 2 é o mesmo que 5 elevado a 6. 5 elevado a sexta potência. Então, 5 elevado a 6. Vamos agora à nossa quinta propriedade, que é a potência de um quociente. Vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo. Eu tenho 7 dividido por 6 elevado a 3 elevado ao cubo. Isso é o mesmo que 7 elevado ao cubo dividido por 6 elevado ao cubo. Segundo exemplo, menos 3 dividido por 2 elevado a 4, elevado à quarta potência. Isso é o mesmo que menos 3 elevado a 4, então vou colocar aqui, menos 3 elevado a 4, dividido por 2 elevado a 4. Vamos agora para o nosso terceiro exemplo. 3 dividido por 5 ao quadrado elevado à quarta potência.
Isso é o mesmo que 3 elevado a 4 dividido por 5 ao quadrado elevado a 4. Então, 5 ao quadrado elevado a 4. Isso ainda vai ser igual a 3 elevado a 4 dividido por propriedades da potência. 5 ao quadrado elevado a 4 é o mesmo que 5 elevado a 2 vezes 4, 8. Então, isso aqui, 5 elevado a 8. O 5 elevado à oitava potência. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, clica no curtir. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações para receber mais vídeos como este em primeira mão. E até a próxima aula.